mil curtidas essa aula aqui. Deixa eu mudar um negócio aqui. Me falaram que dá para mudar o layout aqui e dá para bombar de gente aqui na tela. Ah, vou É, colocar todo eu mundo faço na isso. tela. Agora tá todo mundo na tela. É isso aí. Beleza, gente. Eu tô aí também. Ah, Tá tô me aqui. vendo agora que eu vi. Vamos lá, meus queridinhos. Vamos agora continuar a correção sem interrupções. Vamos nessa. Opa, isso daqui não tem nada a ver, é coisa da outra escola, é o Sartre, filósofo existencialista, aula do nono ano. Vamos lá. Gente, entenderam empatia? Essa era uma pergunta razoável, né? Era uma pergunta que mais difícil. Mas é o pensamento da Alice. A sua resposta poderia ser: quando a Alice olha para a marmota e diz, nossa, coitada da marmota, mostra que ela se preocupa com a marmota. Fechou, seria uma resposta bem completinha. Próxima. Qual característica você daria pro chapeleiro, sem ser maluco? Gente, ele é um pouco intrometido, ele é nervoso porque ele é mal educado, ele fala sai daqui, não só ele como a Lebre de Março. Então, você tinha que mostrar essas características dele, sem ser a maluquice. Você precisava, se você tem alguma dúvida, anota aí, depois você fala, não fala agora não. É isso, gente. O ponto aqui é que ele. Depois, Thales, depois a gente vai passar uma por uma, Thales, tá bom? Anota aí que você quer conversar sobre essa, Thales. Então, cheirosinhos, ele é mal educado, ele é intrometido, ele é arrogante, ele mostra essa característica com a Alice em vários momentos. Ele só se preocupa com ele. Ele tanto que ele quer um lugar melhor na mesa. Fechou? Beleza. Eu não consigo entender você. Tem uma hora. E o que, que a Alice não entendia? Gente, alguns aqui responderam: a Alice não entendia o chapeleiro maluco. Não, mas o que, que ela não entendia do chapeleiro maluco? O que, que ela não entendia da lebre de março? O ponto aqui que ela estava com dificuldade de entender era o tempo. Como que estava acontecendo o tempo, porque eles têm um relógio que só marcava dia, não marcava hora. E ela não está entendendo. Outra coisa que ela também não entende, você poderia ter falado, ela não entende por que, que eles fazem adivinhas e não dão respostas. Por que, que eles colocam e ficam. Então ela não entende algumas coisas, tanto no do tempo, tanto das adivinhas, tanto ela uma hora oferecem para ela vinho e eles não têm vinho para dar. Então ela fala, meu, por que, que você oferece e não me dá? E ela, são essas coisas que ela não entende. Beleza. Falei três coisas que ela não entendia. Gente, sobre o tempo. A gente falou sobre o tempo. A gente parou uma aula só para conversar e discutir sobre o tempo. E alguns ainda nessa daqui também não acertaram. Então não era uma pergunta tão fácil também. Sobre o tempo é o seguinte, queridos. Se você é amigo do tempo, você pode controlar o tempo. É isso que o texto, essa história, está dizendo sobre o tempo. Você pode até ter falado, sabemos que o relógio deles só marcam dias e o relógio da Alice marca minutos. Eu até considerei essa. Mas o ponto central aqui sobre o tempo é nós podemos ter domínio sobre o tempo. Se o tempo for nosso amigo. Outra coisa, o tempo odeia ser marcado. Tem uma frase lá. O tempo não gosta de ser marcado de falar agora são 5h34. O tempo não gosta disso, porque o tempo é livre. Ele não gosta de ser marcado e se você for amigo dele, você pode escolher o momento do dia que você quiser ficar. Você pode pular a hora da chamada. Você não estaria agora nessa aula online. Você não estaria sexta-feira assistindo uma aula online se você fosse amigo do tempo, porque você ia poder falar pro tempo pular esse momento. Olha que interessante, é isso que ele fala lá. Mas, na Beleza. verdade, eu queria. Quando que eu virar adulto e se eu fosse seu amigo do tempo, eu queria só voltar tudo de novo, por causa que eu gosto de ser criança. E É ser isso. adulto é bem mais torturoso do que ser criança. Isso aí, você poderia ter colocado isso na sua resposta. Professor, pode repetir de novo? Ô, gente, aqui o ponto aqui, Arthur e Thales. Eu tô pedindo para vocês para a gente ir até o final das explicações, depois vocês participam. Porque se a cada questão vários alunos falarem, primeiro, fica ruim para quem está assistindo a aula online e fica ruim para vocês também aqui dentro. Porque fica um ruído em cima de outro ruído, uma fala em cima de outra fala.
É, uma coisa que eu posso fazer é, eu dou a resposta e depois todo mundo comenta aquela questão. Quem prefere que faça isso, levanta a mão aí. Eu dou uma resposta e todo mundo já comenta aquela resposta. Deixa eu ver aqui, deixa eu ir para a aula online aqui para ver todo mundo na câmera para ver quem prefere. Quem prefere que eu responda e na hora vocês já comentam aquela questão? Levanta a mão aí. Quem prefere o contrário, que eu fale tudo e depois vocês comentam? É, foi mais gente. Calma aí, vamos lá. De novo, uma mão só. Ó. Quem prefere que eu leia uma questão e já vocês já participem logo depois? Um, dois, três. Quem prefere. Quatro. Quem prefere que eu leia tudo e depois vocês participam? Então eu vou ler tudo primeiro, tá, gente? Depois vocês participam. Vamos lá. Obrigado Oi, aí. eu não sei se eu quis escolher esse mesmo. Tudo bem. Vamos lá, então. Vou ler todas as questões. Vão entendendo a história. Tem momentos importantes aqui que eu gostaria que vocês percebessem sobre a Alice. E sobre o tempo também. O que incomoda tanto a Alice na história da marmota, gente? Vocês tinham que falar das irmãs que viviam dentro do poço de melado. E ela tá preocupada como que essas meninas se alimentam. Ela tá preocupada também porque a marmota tá se incomodando porque a marmota contando a história, ela não conta os detalhes que ela gostaria de ouvir. Então são essas coisas que a marmota vai contando uma história e a Alice fica perguntando e questionando porque ela não está entendendo como que o pessoal vive num poço, como que eles se alimentam se só tem melado lá dentro e por que a marmota não responde minhas perguntas. São esses pontos que incomodam a Alice na história da marmota. Gente, essa daqui do capítulo 7. Eu dei muito meio certo nessa daqui, mas o ponto aí é o seguinte. No finalzinho do capítulo 7, no último parágrafo, mostra que ela entra de novo no saguão. E ela sabe daquela portinha que vai dar num jardim maravilhoso. Um jardim maravilhoso que mostrou lá no início do livro. E ela não foi para aquele jardim maravilhoso porque ela chorou. E ela nadou num lago que foi dar e levar esse lago de lágrimas, foi levar ela para um outro lugar que ela estava cheio de pássaros, que eles tiveram que fazer aquela corrida, que ficaram correndo em círculos para se secar. Então ela não foi ainda naquele jardim. Agora ela vai poder ir. E ela vai rapidinho, gente. Porque ela já sabe onde está o líquido que bebe, ela já sabe onde está o bolinho, ela já sabe do leque. Dá para ver que a Alice aprendeu como viver naquele mundo. Esse é o ponto da característica da Alice. Ela aprende com facilidade. Ela agora já está começando a dominar o lugar onde ela está vivendo. Antes ela não sabia que pedaço do bolinho tinha que comer, que pedaço do cogumelo. Lembra que ela já esticou e já diminuiu várias vezes nessa história. Esse é um ponto, ela já sabe agora, mas antes ela não sabia, ela crescia sem querer, diminuía de tamanho sem querer, crescia só o pescoço. Já aconteceu tanta coisa, entrou na casa do coelho, ficou gigante, toda apertada. Muita coisa já aconteceu com a Alice lá dentro dessa história, mas agora ela domina a história. Agora ela sabe exatamente o que ela tem que fazer para ficar do tamanho que ela quer e para entrar onde ela quer. Ela tanto domina essa história, gente, olha para mim, não pisca, que em determinado momento todo mundo tem medo nessa história dessa rainha que quer cortar a cabeça de todo mundo. Todos os personagens, o coelho branco tem medo, a duquesa, todo mundo tem medo dessa rainha que pede para cortar a cabeça, mas olha para mim, não pisca. A Alice não tem mais medo. A Alice olha para todas aquelas cartas e ela fala: são só cartas. Ela já sabe que ela, em qualquer momento, consegue destruir todas aquelas cartas. A Alice, nessa aventura, ela começou meio perdida. Ela não sabia nem que era ela achava que ela era Mabel. Lembra que ela estava perdida de saber quem ela era? Agora ela está se desenvolvendo a tal ponto que a Alice já está segura de si. Ela já sabe como crescer, como diminuir no tempo certo. É isso que mostra esse finalzinho do capítulo 7. Ela ter domínio da situação. Ela aprendeu como viver nesse mundo. Isso foi uma resposta que quase ninguém deu. Uma pessoa chegou perto disso. Mas aí eu fui vendo as respostas aí que vocês deram e eu fui dando meio certos, um ou outro dei certo que eu entendi o que a pessoa quis dizer. Mas essa é a característica. Boa, Arthur, é isso mesmo. Ninguém nasce sabendo de tudo e a Alice também não sabia de nada naquele mundo, não sabia nem quem ela era, agora ela sabe.
Ela sabe quem ela sabe como diminuir de tamanho, e ela agora não tem medo de ninguém, nem da rainha de copas. Beleza? Por que, que as cartas pintavam rosas de branco? Essa era fácil, porque a rainha queria. Pintaram as rosas brancas de vermelho, porque a rainha queria rosa vermelha, as cartas plantaram rosas brancas, e se elas não pintassem aquelas rosas de vermelha, elas iam ser mortas. A rainha ia pedir para cortar a cabeça delas. Então, gente, é por causa disso. Quase todo mundo acertou essa daí. É, Por que, que a Alice não se inclinou diante do cortejo? Quase todo mundo acertou essa daqui também. Porque ela não sabia o que é a regra do jogo. O cortejo é quando as cartas estão entrando, dando vivas ao rei, viva a rainha, e aí carta, aí tem as cartinhas filhotes. Nesse momento, tá todo mundo abaixando a cabeça, porque o rei e a rainha estão passando. Só que a Alice fala, primeiro, ela não sabe dessa regra, e ela fala: nem me preocupo com isso, são só cartas, não me preocupo com isso. E segundo, ela fala que é burrice ficar abaixando. Como que eu vou abaixar? Para que eu vou abaixar se eu não vou ver o cortejo? Então, esse é o ponto da resposta. Ela fala: não tem, não, é burro abaixar a cabeça para o cortejo passar se você não vê o cortejo. Beleza. Gente, o que deixa a rainha nervosa? Algumas pessoas falaram na hora, uma pessoa até respondeu tudo. Qualquer coisa deixa a rainha nervosa, né? Mas algumas pessoas responderam que tudo que incomoda a rainha, que não está de acordo com a rainha. Outras pessoas colocaram a Alice ter respondido para ela e colocaram esse momento da história em que a Alice vai lá e debate com ela e responde, bate de frente com ela. Então a rainha fica bem brava com essa situação, fica bem nervosa mesmo. Mas você colocasse, ó, tudo deixa a rainha nervosa, tudo que não está em conformidade com a cabeça dela, é uma mulher bem problemática. E esse personagem rainha, eu queria muito tanto que eu fiz várias perguntas sobre ela, porque eu quero que vocês identifiquem com clareza quem é esse personagem que vai aparecer ainda outras vezes. E é o personagem que os filmes da Alice sempre mostram, né? Uma personagem nervosa, brava, tirana. Depois pesquisa. A gente até fez essa pesquisa, né? Tirania. Qual é a reação quando ela tá nervosa? Algumas pessoas entenderam qual era a sua reação. Quando você tá nervoso, eu entendi e dei certo. Ah, quando eu tô nervoso, eu fico mais quieto, eu brigo. Eu não tava perguntando de vocês, gente. Eu tava perguntando da rainha. Mas tudo bem. Qual é a reação da rainha quando ela fica nervosa? A reação da rainha é mandar cortar a cabeça de todo mundo. Corta a cabeça! Ela só resolve os problemas dela pedindo para cortar a cabeça, gritando, mimada. E até essa foi a resposta que eu pedi. O que você acha dessa reação da rainha? Dela ser nervosa desse jeito? E eu pedi para justificar, queridos. Aqui, ó. Justifique. Alguns de vocês não justificaram, não falaram o porquê que você acha que ela não deveria agir assim. Então você tinha que ter colocado, ó, não gosto desse jeito dela agir. Eu gostei da resposta de alguém que falou, ela tava falando com uma criança. A rainha tava falando com uma criança, por que ela tá agindo tão nervosa? Eu gostei dessa resposta, mas de modo geral, é isso, ela é uma mimada, é uma mulher que não sabe resolver os problemas de outro jeito. E eu acho que esse jeito é péssimo. Eu acho que todas as respostas tinham que caminhar por aí. Que a gente não gosta do jeito da rainha resolver os problemas. E aí olha para mim e não pisca. Olha para mim e não pisca. Sabia que toda vez que você faz uma manha com seu pai e com sua mãe, você está agindo igualzinho essa rainha? Toda vez que você chora com seu pai, com sua mãe, você está sendo uma rainha que quer pedir para cortar a cabeça de todo mundo, que fica nervosa, que fica nervoso e que só quer brigar, porque não sabe resolver problema de outro jeito, sem ser na base da briga. Essa rainha é um personagem que a gente não deve imitar. Próximo. Por que, que a Alice acha o jogo muito difícil? Porque os bichos andam, o Flamingo, ela tem que segurar um Flamingo. A bolinha esqueci o nome, o esporco-espinho. Então é um jogo. Ouriço. Um ouriço. É um jogo difícil de jogar. Mas aí você poderia desenvolver um pouco. Fala, coloca todas as palavras, resposta completa. Mas por que é muito difícil? Porque os personagens, a bola anda, o Flamingo não é um taco. É um bicho, é um pássaro que você tem que segurar para bater. O gol.
O gol fica mudando de lugar. O croquet é tipo um jogo de taco onde você tem que fazer gols nos arquinhos. E os arquinhos ficam mudando de lugar. Os arquinhos são as cartas. Então é isso, gente. É um jogo que fica em movimento, mudando o tempo inteiro. Por isso que é muito difícil. E o sentimento do rei pelo gato. Só uma pessoa acertou, gente. Mas eu dei muito meu certo, tá? Eu dei muito meu certo. Talvez, dependendo do jeito que a pessoa falou, eu coloquei aí também. Gente, o sentimento do rei pelo gato é de medo. Ele tem medo do gato. Ele fica atrás. Quando o gato aparece, o rei se esconde atrás da Alice e fica olhando pro gato e falando, nossa, que intrometido. Mas não intrometido, ou seu intrometido, sai daqui, eu que mando. O rei não tava assim. O rei tava numa situação de, o que esse gato tá me olhando? E ele fica atrás da Alice, se esconde atrás da Alice. Isso mostra que o rei tava com medo. Foi só uma pessoa que falou desse jeito, mas eu dei muitos meios certos e dependendo de uma outra pessoa dei certo. Beleza, gente. Era isso que eu tinha para compartilhar. Quem quer falar, levanta a mão. Deixa eu ver aqui, calma aí, só deixa eu sair um pouquinho aqui para eu conseguir ver quem está com a mão levantada. E deixa eu interromper aqui o compartilhamento da tela. Só errei quase tudo ou acertei a metade ou acertei tudo? Ô, Thales, o que aconteceu? Só um pouquinho, Thales. Primeiro levantar a mão para participar, tá? Miguel, fiquei feliz pra caramba de te ver, viu, Miguel? Tava com saudade de você, moleque doido. Muito legal te ver, meu. Sério mesmo, muito da hora te ver. Ô, Thales, só um segundo para eu te responder, mas já te respondendo, já que você fez a pergunta, eu recebi a sua prova hoje, um e-mail da sua mãe. Eu não corrigi sua prova ainda, tá? Então eu não sei. Fala, Isabel, o que você quer falar, Isabel? E aquele negócio das notas? Então, Isabel, o que aconteceu? Hoje, com o quinto ano, eu vi que eu preciso de mais tempo para fazer isso. O que eu vou conseguir fazer é o seguinte: eu até consigo fazer como eu fiz com o quinto ano, que foi conversar um por um. Eu pedi para todo mundo sair da aula, né? Na verdade, eu excluí todo mundo da aula, porque aí você precisa de convite para entrar novamente. E aí eu fui falando nota por nota do quinto ano. Mas o quinto ano eu acabei falando também da postura, como tá nas videoaulas, como que tá sendo as atitudes, e eu demorei um pouquinho, por isso até que eu atrasei, e o pessoal do quinto ano tá me esperando aqui ainda para eu falar ainda com 3 alunos ou 4 alunos. Então, gente, eu vou precisar fazer isso com vocês em um outro momento. Só quem não tiver vergonha de eu falar nota na frente de todo mundo, eu falo. Tá bom? Eu quero. Então, Isabel, você ficou com... Eu quero. Isabel, você ficou com E, tá bom, Isabel? Fala... Eu quero. Só mais uma coisinha. Só mais uma Gente, coisinha. calma, gente. Levanta a mão e eu já vou chamando. Fala, Isabel. Sabe aquela lá? Eu quero, prof, que fale minha nota. Ô, B, levanta a mão, já vou te chamar e eu já falo, B. Tamo junto, moleque velho. Fala, Isabel. Olha só. Lá na última do capítulo 7, lá, não vou falar minha resposta agora, mas eu achei que, tipo assim, era pra fazer, tipo... Eu não achei que... É porque uma das partes que você falou do capítulo 7 apareceu só no capítulo 8, aí eu não entendi direito. Ah, entendi. Mas mesmo, Isabel, bem observado. A minha fala aqui na hora de dar resposta, muito bem observado, Isabel. A minha fala foi dentro do capítulo 8 mesmo. Mas a minha resposta inicial, Isabel, foi que ela sabia como agir dentro daquele lugar. Ela sabia como agir lá. Então ela tinha conhecimento. Agora ela não está mais como uma desconhecida. Não, eu já sei como agir. Ela está segura do que fazer. Então isso dava para responder. Fala, Thales. Só queria que tu falasse a minha nota. Ô, Thales, eu já acabei de te explicar isso, Thales. Eu recebi um e-mail da sua mãe hoje com a prova. Eu não corrigi ainda, Thales. Eu não sei. Tamo junto, Thales. Fala aí, Pedrão. Eu quero que fale porque eu não me lembro qual é a nota. Você ficou com E também, Pedro, nessa prova da Alice. Fala, Manu. Eu quero que fale a minha nota. Você ficou com E também, Manu. Fala, Joaquim. Eu também quero minha nota.
Ô, Joaquim, você é uma das pessoas que eu queria conversar no pessoal, porque você tá entre o MB e o E, a sua nota. Tá entre o MB e o E. Sabe quando vai fazendo as continhas e fica ali no meio? E aí era dependendo da nossa conversa aqui, que eu ia ou colocar no E ou no MB, mas é uma conversa que eu quero ter só com você, pode ser? Então, você tá isso, entre o MB e o E. Fala, mas não vai dar pra gente ter essa conversa hoje, tá, Joaquim? Professor, você tinha me dado a nota porque eu tava no banheiro. Ô, Arthur, abre a câmera, levanta a mão, porque tem um monte de gente de mão levantada, Arthur. Fala, Marina. Não, prof, eu não quero falar, é que eu me cortei com o prato Ah? e daí eu tenho que ficar com a mão levantada. Tá certo, Marina. Tá parecendo aqueles indianos. Tem uma religião que o pessoal fica assim com o braço pra cima. Fala aí, B. Eu quero minha nota. Bernardino também ficou com E. Valeu. Fala aí, Miguel. Ô, prof, outra coisa. Oi. Eu fui aquela pessoa que respondia aquela do medo, do gato? Não foi você, não. Fala, Miguel. Também quero a nota. Miguelzinho, querido, você tá na mesma situação que o Joaquim. Você tá na média entre o MB e o E. E aí eu queria conversar com você pessoalmente para entender como está funcionando aí o seu desenvolvimento para falar, ó, putz, é E e não MB. Fechou? Então é uma conversa, mas só para você saber se tá aí no meio aí. Vai lá, Heitor. Também quero minha nota. Heitor querido, nessa prova você tá nessa situação entre o B e o MB. Você tá no meio aí. E aí eu também, entre o B e o MB nessa prova, né? E aí, nesse sentido, eu também gostaria de conversar para entender como que você está se organizando para estudar, para fazer as coisas, que aí eu colocaria o MB e não o B. Mas pensando no conjunto, é isso. Você está nesse meio aí. Fala. Calma aí, B, deixa eu chamar o Arthur agora. Vai lá, Arthur. Eu quero minha nota. Arthur, eu gostaria de conversar com você pessoalmente sobre esse negócio da sua nota, pode ser? Depois. Fala, Isabel. Olha só, fala em tipo assim, você falou que todo mundo errou do gato, só uma pessoa acertou. Mas como é que eu posso estar com esse se eu errei uma pergunta? Porque o E, Isabel, ele não é acertar tudo. Existe o E numericamente, é que vocês sabem que esses conceitos, eles são transformados em números, né? Porque, sei lá, eu tenho 15 questões. Eu tenho ali que falar, o E é quem acerta as 15? Não, o E é quem acerta entre 13 a 15. Então não precisa acertar todas para tirar E. Entendeu? Fez sentido para você agora? Entendi. Tipo, você acertou 14, já passa. Isso, e lembrando, Isabel, que tem meio certo aqui também. Algumas pessoas não acertaram tudo, que nem, deixa eu ver, Isabel, a sua. A sua prova, a Isabel, tem um meio certo. Essa questão aí, eu coloquei meio certo para você na sua questão do gato, porque você respondeu legal. Você falou algo interessante que estava no texto, mas você não percebeu que nas entrelinhas era o medo do rei. Fechou? Então você não errou todas. Você não errou uma. Uma você ficou com meio certo. Por isso que a gente fica no meio, né, velho? Exatamente, mina véia. Vai lá, B. Ô, gente, eu só tô vendo rapidinho, B. Eu tô vendo vocês mais preocupados em saber nota do que discutir as respostas. Eu acho que vocês tinham que parar esse momento para discutir uma ou outra resposta que vocês colocaram, que vocês não entenderam a resposta. Ó, professor, eu coloquei isso. Eu acho que era esse o momento. Fala, B. B? Bernardo? Não tô te ouvindo, B. Eu vou falar. Vai lá, Manu. Depois eu falo com o B.
Aqui, só uma pergunta. Você vai falar. Oi, tá me ouvindo, prof? Tô, B, só deixa eu terminar com a Manu e já vai você, B, rapidinho. Fala aí, Manu. Você vai falar quem acertou a do gato ou vai? Porque a gente não tem como voltar ali pra ver se acertou ou não. Tá, por que que eu falaria? Eu só vou falar o nome de uma pessoa só pra todo mundo saber que a pessoa acertou a do gato? É que eu tô curiosa. Mas eu... enfim, gente. Depois, quando eu tiver a conversa individual com cada um, aí eu posso falar, ó, foi você que acertou. Mas quem colocou medo já sabe que acertou. Quem colocou a resposta medo já sabe. Então, pelo menos a pessoa já tá feliz que ela acertou. Mas foi só uma pessoa que falou. Eu sei quem é, porque eu comemorei na hora que tu falou. O rei tem medo do gato. Só uma pessoa falou. Fala, Gabi. Mas eu coloquei que o rei tem medo do gato. Você colocou isso, B? Sim. Então agora eu tô na dúvida. Então são duas pessoas que falaram, então. Se você colocou, então são duas. Deixa eu ver aqui, B. Tá. Eu tô curioso pra ver o meu. Calma aí, B. Quando você corrigir. Por isso que no papel é melhor, né? A gente vê o que a gente vê. Gente, por isso que é um negócio assim que a gente numa correção em sala de aula, eu conseguiria, vocês iam estar com a prova em mãos, né? Vocês não iam estar sem a prova. Nesse sentido, eu não tenho aqui como ficar mandando individualmente. Eu não consegui entender como pegar uma resposta e mandar para uma pessoa. É um negócio assim que, enfim. B, deixa eu ver lá se você colocou medo. Ah, você colocou, B. Tá certo, B. Tá certo, B. Então são duas pessoas, B. Professor. Desculpa, B. Bernardo, desculpa, viu? Eu me equivoquei aí. Você colocou. Tudo bem. E o B colocou exatamente o que eu falei para vocês. O rei ficou com medo porque ele se escondeu atrás da Alice. O Bernardo colocou exatamente isso. Vamos lá, gente. Eu quero ver mais aí as considerações, não sobre nota. Fala, Clara. Eu queria saber a nota. Ô, Clarinha, você está na situação entre o B e o MB também. Você está nessa situação aí, mas aí eu quero conversar com você para ver onde que a gente vai ficar. Fechou, Clá? Tamo junto. Vai lá, o que você quer falar, Thales? Calma aí, Ju. Thales, vai lá, Thales. Eu queria saber se eu acertei a última, porque eu não me lembro. Ô, Thales do céu. Ô, Thales, eu te expliquei que eu recebi o e-mail da sua mãe hoje. Tá, beleza, agora você já entendeu, tá bom. Ju Silva. O que você quer saber, Ju Silva? Minha nota. Meu, vocês só querem saber nota, né? Dá vontade de dar soco em vocês. Meu Deus do céu. Ju, você ficou com E, tá, Ju? Nossa, professor, nisso é melhor não ser presencial. Queridos do meu coração. Fala aí, Marina. Eu queria saber também a nota. Marina, você também tá nessa situação. Você tá entre o B e o MB, tá? A sua nota tá no meio aí. E aí eu gostaria de conversar pra gente ver aí como as coisas estão acontecendo, como você tá estudando. Fechou? Cheirosinhos, ninguém quis discutir sobre a prova, só ficaram querendo saber de nota e dá vontade de dar soco em vocês por causa disso, que não é a preocupação que vocês têm que ter. A preocupação Tudo bem. Eu vou discutir sobre a nota. Então, meu discurso vai começar em 3, 2, 1. Discutir pela nota. Discurso acabado. Fala aí. Então é isso, gente. 6 horas. Tamo junto de coração aberto. Bom fim de semana pra vocês. E um grande beijo aí. Tchau, tchau, gente. Tchau. Bom fim de semana. Tchau, Pres! Bom fim de semana aí.